Boa noite! E aí, gente, como estamos? Vamos a mais uma noite de live juntos por aqui para falar com empresários, com pessoas que podem nos agregar valor para nossos empreendimentos, para os nossos empreendimentos futuros, para quando nossa empresa cresça, para a empresa que temos hoje e atualmente. Então, queria dar as boas-vindas a vocês por aqui, as pessoas que vão assistir logo. Bem feliz de estar aqui todas as quintas-feiras. Estou aqui com um convidado, com uma convidada, para falar sobre alguns temas de liderança. Estamos falando de empresas em particular, de todo o seu universo, mas focado principalmente na área de equipes, de liderança. Estamos falando com muitos líderes também, que nos trazem bastante conhecimento. Então, estou bem feliz com isso. E, bom, eu realmente hoje tenho um convidado que vai ser parte de nossa live. É uma pessoa que eu conheci faz um tempo já. E ele, quando eu cheguei aqui a Florianópolis, ele me abriu as portas de seu estabelecimento. De alguma forma, eu conheci ele a partir de outra pessoa que eu conheci em Porto Alegre, outro empresário, que foi meu cliente. E hoje vai estar conosco o Gilberto, que é o dono das academias Razer, daqui de Florianópolis. E ele, em 2017, quando eu cheguei aqui, me abriu as portas de seu estabelecimento, de sua empresa, para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Confio na palavra de Rogério lá em Porto Alegre. Eu venho de Porto Alegre, então, de viver lá por 8 anos. E cheguei aqui e algumas empresas eu não conhecia. E aí eu conheci o Gilberto, que foi muito bom para nos conhecer. Então, eu vou agora dar as boas-vindas a ele, vou chamar ele. Vou esperar aqui que as pessoas entrem um pouquinho mais. A ver quem vai entrar hoje à noite. E hoje vamos a falar de um tema bem importante. Muitas das empresas onde eu trabalho, estas empresas têm uma história de vida, têm um tempo de vida, né? E esse tempo de vida, muitas vezes, até com o tema da pandemia e demais, tem se limitado por algumas questões. Pode ser por questões financeiras que tenham fechado, pode ser por questões de mau gerenciamento. E a história de vida são curtas pelo geral. E tem poucas empresas que têm muitos anos de vida hoje, né? E que ao mesmo tempo também têm filiais. E a Razer, como empresa, ela tem filiais, tem muitos anos de vida. E hoje vamos a falar de como o Gilberto e os seus sócios têm contribuído para que isso também se mantenha ao longo do tempo. Quais são assim os ingredientes indispensáveis que a gente tem que ter para manter uma empresa ao longo do tempo? Para quem é autônomo, para quem está empreendendo, para quem já tem uma empresa, eu acredito que é super importante escutar alguém que já tem experiência, que fez ele para se manter ao longo do tempo e ao mesmo tempo criar filiais. Então, hoje vamos a falar disso, vamos a ver quais são as dicas que ele nos dá. Eu preparei algumas perguntinhas para ele. E, bom, então agora acho que já deu tempo. Vou chamar ele. A ver, que ele anda por aqui. Vou parar com a música também. A ver se ele anda por aí. Boa noite, boa noite. Você me ouve? Sim, estou te ouvindo, Gilberto. Não estou te ouvindo, não estou te vendo. Eu também não sei por que que não está me vendo aqui. Estou tentando me Quer, localizar. quer entrar e sair de novo? Vou tentar aqui. Tá ótimo, te espero. Hoje que está aqui chovendo em Florianópolis, às vezes o que acontece é que quando chove em Florianópolis a internet é muito ruim, gente. Muito ruim mesmo. E vamos esperar que Gilberto entre de novo para nos contar um pouquinho mais de como ele
manteve a sua empresa, de como ele realmente, que tipo de estratégias ele usa para manter sua empresa ao longo do tempo. Vamos a fazer entrar ele novamente. A ver se ele entrou por aí. Oi! Pronto, Aí, tudo bem, querido? tudo bem. Boa noite. Vamos ver você de volta. Igualmente, igualmente. Legal, faz tempo que a gente não fala. Faz tempo, né? Eu estava contando aqui às pessoas, eu gosto de contar um pouco qual é a relação que eu tenho com a pessoa que eu vou falar essa noite. E na realidade, desde 2017, eu acho que a gente se viu, depois a gente se falou pelo WhatsApp, mas depois desse tempo a gente não se viu mais. E agora com a pandemia e tudo, né? Que parece que passaram 5 anos, não, Gilberto? Não sei se você teve essa sensação, mas parece que não passou 1 ano e meio, parece que passou muito tempo. Às vezes a gente tem essa percepção de que parece que faz muito tempo que a gente não se vê também. Mas queria te agradecer muito que você tenha topado vir aqui falar um pouquinho com a gente, que tenha topado também intercambiar, e eu diria que essa questão de quando a gente tem muita experiência, também dividir o nosso conhecimento com as pessoas, eu acredito muito que isso faz muito bem para os empreendedores, empresários. Então, obrigada por estar hoje aqui, Gilberto. Ótimo, o prazer é meu, uma boa noite a todos. Espero que a nossa conversa seja super agradável, do jeito que ela já começou, né? Isso aí, maravilha. Querido, te apresenta para as pessoas, conta um pouquinho. Eu te apresentei brevemente, porque eu gosto de apresentar brevemente. Te apresenta para as pessoas, conta quem é tu, quais são teus empreendimentos. Então, eu sou o Giba e eu sou casado com a Tina, e nós dois que pensamos e elaboramos e realizamos tudo isso que acontece hoje, né? Normalmente, nós nos dividimos muito aqui dentro da empresa. Sim. E acaba ficando como função comunicar todas as nossas ações em público, né? Mas tudo que eu falo, estou representando nós dois, que sempre elaboramos tudo junto, criamos tudo junto, assim, o tempo todo. E nós nos conhecemos na faculdade, em Porto Alegre, no IPA, no ano de 1983. Em 84, nós decidimos que nós gostaríamos de fazer isso que nós fazemos hoje, de trabalhar com condicionamento, com pessoas comuns. Nós queríamos mesmo trabalhar com pessoas assim, não queríamos trabalhar nem no alto rendimento, nem com situações especiais, gostaríamos mesmo de trabalhar com o público em geral. Estudamos para isso, nos preparamos. Em dezembro de 85, nós montamos o nosso negócio, que está em pé até hoje, né? E de lá para cá, nós evoluímos bastante, nós crescemos muito, precisamos ter uma propriedade para poder expandir a sede da empresa. Nós mais do que dobramos o tamanho da empresa, depois dobramos o tamanho da empresa novamente. Depois, no início dos anos 2000, nós entramos num sistema de franquia, e nós já tivemos nesses longos anos aí, de 2002 para cá, mais ou menos 7 a 9 franquias. Atualmente nós estamos com 2 franquias em Florianópolis e mais a unidade matriz, que é onde eu estou agora. E com essa pandemia, nos bateu muito de frente, castigou muito, mas com toda a nossa experiência, a gente, agora aqui ao lado, né, no terreno vizinho, nós estamos construindo uma nova academia para se adequar aos novos valores de mercado, às novas demandas, porque a pandemia fez uma alteração muito grande no mercado, e nós, no ano passado, no final do ano passado, quando a gente já estava mais experiente com a pandemia, nós fizemos uma leitura do mercado e decidimos fazer não um reposicionamento de mercado, mas
uma flexibilização desse posicionamento, né? Não saímos do nosso tronco, da nossa diretriz, mas fizemos uma flexibilização. Com essa flexibilização, nós entendemos que era interessante construir uma sede nova, fazer uma releitura assim, do ambiente, voltar um pouco mais para perto ou se aproximar mais do ambiente como nós começamos. E nós fizemos uma leitura e gostaríamos, assim, e calculamos isso, mas primeiro como uma ideia, né, como uma idealização, criar um ambiente que fosse mais próximo da forma como nós começamos há 35, 36 anos atrás. Tu sabe que Rogério falou exatamente o mesmo quando tivemos. Ele disse que ele teve essa mesma percepção, que ele voltou, que ele muitas coisas ele voltou a fazer como ele fazia no início. Olha só que interessante. Não estava, eu não sabia que tu ia falar isso, mas justamente ele falou exatamente o mesmo. Não sei se vocês tiveram contato nesse tempo, mas ele falou exatamente o mesmo que você falou. E ele também é dono da academia, né? Bom, Gilberto, um prazer em te ter aqui. Eu vou me apresentar também para as pessoas que estão entrando para que me conheçam, porque viu que tem esse jogo, né? Tem de tua parte e de minha parte aqui. Então, meu nome é Ana Fiori, eu sou Master Coach, trabalho com uma mentoria que se chama Café Empreendedor, que ela já está estruturada e sempre trabalhamos com empreendedores, sempre são grupos de empreendedores, é uma mentoria online. E também trabalho com empresas. Agora estou começando a me especializar mais em empresas familiares, porque estou fazendo um curso de constelação. E então estou me especializando em empresas que sejam familiares e que queiram trabalhar na parte de gestão de pessoas, liderança e equipes. Então, hoje eu já trabalho com empresas, mas agora vai ser mais meu foco na parte familiar. E, Gilberto, tua empresa é completamente familiar, né? Tipo, vocês são marido e mulher, né? Então, sim. também é um contexto assim bem assim, não te diria típico, mas aqui tem muitos, né? Muitas empresas familiares em Florianópolis e continente, né? Nós, uma vez eu lembro que participamos de um programa na televisão, porque o programa tinha uma curiosidade de saber como que os casais conseguem conviver 100% do tempo, né? Sim, 100% do tempo, exatamente. 100% do tempo, o tempo todo, sem parar, vai mudando o assunto, mas eu acho que um dos segredos é você aceitar essa condição e não se iludir de que vai ser muito bacana, vai ser tudo uma maravilha. Essa ilusão é que estraga. Sim. É você saber que vai ter situações difíceis, a própria relação de marido e mulher, ou de esposa e marido, também vai ter momentos difíceis, assim como também vai ter momentos maravilhosos. Claro. Uma coisa mais normal, assim, sem lá no inferno e nem no céu. Uma coisa normal. Então, quando você se prepara para isso, você elimina o mito ou a ilusão e você trabalha todos os dias com aquilo que tem nas suas mãos. E eu acho que isso ajuda muito. Por outro lado, por um lado mais pessoal, eu acredito que também eu e a minha esposa temos a coincidência, né, ou a felicidade de termos as mesmas preferências, o mesmo estilo de vida. E isso ajuda muito também, entende? Porque aquilo que ela não tolera, eu também não tolero. Aquilo que ela prefere, eu também prefiro. Então, do ponto de vista, assim, de quando se discute coisas, não se discute ideias, porque as ideias sempre são as mesmas, né? Se discute a relação de altos e baixos, tanto no casamento quanto na relação de sociedade, né? Mas as nossas preferências, os nossos valores são os mesmos para a nossa felicidade. Então, isso ajudou bastante. E, claro, no início foi muito bom, tem uma parte difícil, claro, depois fica cada vez melhor. A maturidade vai chegando. Sim. E vai ficando cada vez melhor e mais fácil. Então, isso vinha ao encontro de minha primeira pergunta, né? Que é essa questão de quais são os pilares sobre os quais se constrói qualquer tipo de empresa. E aí você já tocou um deles, né? Que tem a ver com valores, né? Com teu sócio, pelo menos, valores
similares ou iguais, mas me conta um pouquinho mais nessa construção, porque muitas pessoas querem ter seus empreendimentos, mas e aí, quais são as pontas importantíssimas que tem que ter uma empresa para que ela caminhe e tenha essa longevidade, né? Eu acredito muito na formação. Uma das coisas que faz mais dar certo qualquer coisa que você empreenda, seja o seu emprego, seja o seu negócio, a sua empresa, a sua relação social, é a sua formação. Uhum. Nós tivemos a sorte e a oportunidade de ter uma boa formação. Uhum. Eu fiz uma faculdade maravilhosa. Eu não sei se eu sei que a média do ensino brasileiro é difícil. Sim. Mas na minha época, e na mesma época do Rogerinho, nós tivemos um período assim muito legal de faculdade. Nós tivemos muita informação valiosa, nós tivemos uma coincidência de uma quantidade muito grande de excelentes professores, uma faculdade voltada para o ensino, voltada para a formação das pessoas, e isso já me ajudou bastante. Talvez isso tenha sido uma luz muito grande para que, quando terminasse a faculdade, eu fosse buscar a orientação e não fosse arriscar. Primeiro buscar a orientação e depois empreender. E aí eu também tive sorte de ter excelentes pessoas que me orientavam. Sempre nós temos os mais velhos, os pais, os avós, os tios mais velhos, os professores, né? Os nossos mestres, e eu sempre busquei orientação com eles. Então, eu acho que a formação é antes de tudo, porque para você ser um empresário, você precisa aceitar que aquilo que você quer empreender vai fazer bem para você. Isso é uma coisa que acho fundamental. Se você abrir um negócio, você tem que aceitar que você gosta daquilo que faz, ou que não gosta do que faz, ou é indiferente, mas você tem que estar preparado para essa situação. Uhum. Porque isso vai ter um preço, mas também vai ter um valor. Uhum. Mas você tem que saber encarar isso de frente, não pode se iludir. Ah, o negócio é bom, vai dar dinheiro. Se você não gosta daquilo, você vai sofrer muito. Sim. Então, e se você gosta... Sim. Desculpa, não pode falar. E se você gosta daquilo, você também vai sofrer, porque você precisa saber que mesmo que você goste, você tem que se preparar. Então, a primeira preparação é a nossa formação. Formação como aluno, formação como gestor, tudo tem uma formação. Você tem que aprender a metodologia, assim como a gente como professor, que eu, como o Rogerinho, nós somos de uma geração que nós amamos a nossa profissão de ser professor de educação física. Mas a oportunidade nos permitiu sermos gestores. E não é por isso que eu vou colocar a minha facilidade em ser um bom professor, um maravilhoso professor, um mau professor. Eu não posso colocar isso na frente da formação de ser um gestor. Isso precisa estar bem claro para que eu saiba qual é o caminho que eu vou traçar. E a outro pilar, eu acho que importante para a duração de uma empresa, porque eu acho que o sucesso ele está muito numa linha tênue com a sobrevivência, né? Sim. Falo em sucesso, mas eu me sinto mais à vontade em falar que nós somos uns bons sobreviventes. Uhum. Porque as coisas que acontecem de boas e de ruins, elas acontecem quase todos os dias. Então, é uma sobrevivência. É uma vitória você ser um sobrevivente. Exatamente, exatamente. A sucesso ela é um pouco vaidosa, assim, quando a gente se depara com uma gestão, né? Que é uma coisa muito matemática, sim, muito de raciocínio. Né? E o outro ingrediente que eu acho que é fundamental para uma longevidade de uma empresa é você não esquecer de como você começou, porque foi aquilo que fez você crescer. Então, você sempre está atrelado ao seu tronco principal, à sua diretriz principal. Mas, principalmente, não cair na armadilha da moda, do modismo. E se esquecer
que quando você criou os seus valores, você não pensou em moda. Você pensou naquilo que você acredita que vai fazer bem às pessoas, ou que ao seu negócio, qualquer que seja o item que nós estejamos falando. Mas quando você criou aquilo, você criou fundamentado numa capacitação. Eu sou capaz disso, eu vou construir isso e vai funcionar assim. Vai passando os meses, vão passando os anos e às vezes a gente se depara com algumas armadilhas. A moda é uma armadilha muito grande, muito bem feita. E o grande, para mim, pessoalmente, uma opinião da minha experiência prática, é que um dos ingredientes que faz a coisa funcionar sempre numa média de estabilidade que impacta o mercado, que as pessoas comentam assim, vocês têm credibilidade que vocês são iguais o tempo todo, vocês nunca modificam, é não cair no modismo, é você acreditar que aquilo que você idealizou é bom, você moderniza, você melhora, flexibiliza, amadurece, erra, mas não sai daquele tronco, não sai daquela linha. E Gilberto, vocês vão criando você é o que está falando muito é de que esses valores vão criando uma identidade, né? Uma identidade de empresa também, né? Então, tem pessoas que se vão identificar com vocês e tem pessoas que não. E você tem um custo também nisso, porque algumas se identificam e outras não. Então, tu perde e ganha ao mesmo tempo, né? Então, é muito interessante isso que tu traz, porque o conhecimento, ele te traz a possibilidade também de te conhecer. Porque isso que tu traz a ter claros os valores, quem é você, para onde quer ir. Isso não é, para os empreendedores, inicialmente, às vezes não é tão fácil, né? Ter uma visão clara, assim, para onde ir, quais são as bases disso. Então, eu te pergunto agora, vocês tinham claro desde o início qual era a visão? Você já se imaginava dessa forma? Tu já tinha essa visão? Quando estava estudando, já te via como empresário ou foi algo que tu foi construindo a partir de tua experiência, de tua vida? Quando nós idealizamos isso, eu tinha 23 anos. Uau! Já tinha essa visão. Com 23 anos, provavelmente fazia um mês que eu tinha tirado as fraldas. Não é? Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Né? Então, por isso que eu acho que é muito importante quando você é novo, você acreditar no seu trabalho, mas você ir em direção à sua formação, buscar orientação. Na nossa época, nós não tínhamos a sua profissão. Não. Eu sei. Né? E as pessoas não sabem o valor que é a sua profissão, que é da orientação, da formação. Uhum. Porque eu me criei numa geração onde a gente cavocava. Lá, durante vários meses cavocando, você achava um tesouro pequeno. Uhum. E aí você ia de novo. Então, quanto tempo se perde cavocando, né? Uhum. Então, tu já tinha, com 23 anos, então tu já tinha essa visão. Que legal. Então, isso é porque tu também, provavelmente, tu já era um líder nato, tu já tinha esse empreendedorismo, né, na veia, né? E isso é bem importante. Hoje estava até assistindo uma live que eu já fiz com outra pessoa e a gente falava justamente disso, né? Se é possível... se todo mundo nasce para ser líder pelos cursos de liderança, eu acho que se pode desenvolver, mas não todo mundo nasce para estar na frente. Eu acredito muito nisso, né? Não todo mundo nasce para estar na frente. Então, às vezes é isso, né? E uma coisa, a gente está falando de lo que dá certo e o que não dá certo que é o que não dá certo para ter uma vida longa em tua empresa. Que você diz, tipo, não, gente, não façam isto. Bom, é mais fácil quando a gente tem formação, é mais fácil a gente se deparar com o que não dá certo. Sim. Quando a gente descobre que é bom você encarar isso de frente, a primeira palavra que eu tenho há muitos anos e que a cada ano que passa isso me certifica de que está certo, a coisa mais errada que tem numa gestão é a vaidade. Perfeito.
Vaidade é a coisa mais errada numa gestão, porque a gestão é uma combinação de vários fatores. Estudo, metodologia, aplicação ou não das metodologias, porque há uns poucos anos atrás, acredito no início da década de 2000, ali, quando nós chegamos entre 2007 e 2010, onde o próprio mercado brasileiro estava crescendo, houve uma confusão de metodologia. Então, o mercado de fitness, o mercado de academias, o segmento academia, ele saiu do amadorismo e começou a entrar na área de planejamento, estatística, números. E aí se confundiu que tudo tinha que ser assim. E isso funciona em qualquer segmento de mercado. Quanto maior a empresa, mais metodologia, mais burocracia, mais formalidade. Quanto menor a empresa, você tem que ter um equilíbrio entre as intuições, convívio diário com seus clientes, fornecedores. É outra dinâmica de funcionamento no dia a dia, né? São mercados, apesar de serem academias, mas uma academia pequena e uma grande atuam em mercados totalmente diferentes. Tanto no que diz respeito à estrutura de funcionamento, dinâmicas de funcionamento, como clientes. Com né? certeza. Nichos bem diferentes de clientes. Né? E, então, você precisa entender que quando você começa a colocar muito o seu desejo pessoal numa gestão, você erra muito. Você não pode, você tem que... Quando você estabelece uma metodologia de gestão, um critério de gestão profissional, você precisa obedecer aquilo. Você passa a ser um aluno daquilo que você mesmo criou. Que bom, Gilberto, que tem que ouvir muitos líderes, tem que ouvir isso, Gilberto, pelo amor de Deus. Tá? Em termos assim, né? Entre aspas, a gente cria. Na verdade, a gente não cria. A gente estuda e aplica. E aplica, exato. Né? A gente estuda e aplica. Mas aquilo que você aplica, você tem que ser aluno daquilo que você aplica. Sim. Você não pode, porque você é o gestor ou está na pirâmide organizacional. Isso, organizacional da sua empresa, não quer dizer que você manda, quer dizer que você tem uma função. Perfeito. Aquela função tem alguns direitos e alguns deveres. Você não pode se envaidecer com aquilo e colocar sua opinião pessoal. Opinião pessoal, ela é muito boa para determinados momentos numa gestão. Na criação de ideias, que hoje em dia chama brainstorming, mas a gente chama aqui de grupos de estudo. Ali a gente cria, discute, xinga, briga, pronto. Põe no papel, até a próxima etapa da flexibilização daquilo que nós determinamos como planejamento estratégico, é o que vai ser executado. Então, você vira um aluno, vira um discípulo daquilo mesmo que você criou. Essa disciplina, ela tem que combater a vaidade. Porque a vaidade, como diz aquele filme O Advogado do Diabo, né? A vaidade é o pecado predileto do diabo, né? Isso que tu falando é genial, porque me dá a pauta para te seguir perguntando com relação, ok, se você honra teus processos, se você honra teu jeito de fazer, que eu acho essa palavra honrar, porque você vem falando disso desde o início da live, né? Você ia a determinadas pessoas que sabiam mais e você perguntava para eles como eles tinham feito. Então, me parece que a honra em você está muito forte dentro da tua empresa. Honrar, respeitar, e essa questão da disciplina também, de se tornar mais uma pessoa, mais um membro dentro desse cenário. E isso também, de alguma forma, me parece que levou a vocês ter mais franquias, né? Esse sistema permitiu que vocês conseguissem replicar isso, né, Gilberto? Isso mesmo. E o último item que eu acho que deve ser evitado para não ocasionar assim, a perda de uma gestão ou de uma empresa, é você não prestar atenção na falha, é você não aceitar a falha como um item que
coexiste na empresa todos os dias, o tempo todo. Ah, perfeito. Você precisa ter uma gestão de falha. Você não pode virar as costas, ou melhor, assim, uma expressão melhor, fechar os olhos para a falha. Sim. Por mais quadradinho que seja o seu plano estratégico, por mesmo que tudo dê certo, todos os dias, todos os funcionários vão falhar. No mínimo uma vez. Todos os dias. Então, você precisa ter bem claro isso, no sentido dos processos, das estratégias, dos objetivos, do dia a dia, dos planos de ação, aqueles balãozinhos, né, que a gente aprende na metodologia. Aquilo pode ter falha na estratégia, que vai gerar outras falhas, pode ter falha na execução, pode ter falha na capacitação, mas se você souber que tudo que acontece na empresa de errado é por causa não é por causa das pessoas que são ruins, é por causa das falhas. Então você olha para a sua equipe como pessoas boas. E você separa assim, o ser humano da falha. A falha é uma técnica que existe assim como a virtude. Então, se depara de frente com a falha, encara ela de frente, você consegue gerir a sua empresa sem mística. Legal, entendi. De alguma forma, então, você o que faz é tirar a persona da falha e olha a falha por si própria. Entendi. Por isso nós temos funcionários assim, a nossa funcionária mais nova tem 2 anos de casa. Você entendeu? Tem funcionários de muito tempo, então, faz muito tempo que está contigo, é um time que faz tempo contigo. Porque ele já também se acostuma, ele já tem essa cultura de trabalho que a própria empresa já estipulou, né? Que já vocês têm, né? Exato. Você pode cometer um erro que desagrada um colega, que desagrada um cliente, que gera uma consequência grave, que gera uma consequência leve. Mas tudo isso são falhas dentro do processo de gestão. Não, quando se chega a um extremo de se achar um indivíduo mal intencionado, isso é uma situação particular. Sim. Mas quando você é fiel, como você falou assim, quando você honra a filosofia que você implanta e a metodologia que você instala para que a filosofia seja bem sucedida, você já, de uma certa forma, previne a questão da má intenção, porque você já previne na seleção, na capacitação, na formação da sua equipe. E isso faz com que você assim diga, então você não vai ter falha? Vai ter muitas. Vão ter muitas falhas, mas não tem problema. A gente precisa saber que a gente precisa ter processos que vão em direção à falha. Olha, nós erramos aqui. Não foi o Giba. Alguém da equipe errou. Por quê? Então, a gente vai... Aí tem a técnica, né? Aí tem a técnica de avaliar qual foi o processo que não deu certo. E vocês, claro, imagino que de praticar muito o feedback, né, Gilberto? De realmente entrar nessa dinâmica de, ok, eu estou capacitando uma pessoa, estou supervisionando essa pessoa, estou dando... Se faz tanto tempo que vocês estão juntos, provavelmente vocês já encontraram uma forma de trabalho que, de alguma forma, já faça com que a comunicação de vocês esteja mais horizontal também, né, Gilberto? Porque eu acredito que isso é algo que se tem que trabalhar muito dentro das empresas, a questão da comunicação para na hora de acontecer um erro ou na hora de estar capacitando a tua própria equipe, né? Sim, isso. Então... Pode falar. Então, é isso. São esses itens, assim, a vaidade, a falha, são itens que não estão na moda, mas eles são muito importantes para as coisas darem errado. Perfeito. Foi que eu só pergunto. Perfeito. Você falou no início da live que você tem uma sócia, que tua sócia é tua esposa. E como vocês fazem? Vocês têm valores similares?
E como vocês gerenciam uma empresa, vocês conseguem, para mim é uma grande arte essa relação. Vocês conseguem dividir em casa? Vocês dividem? Vocês não falam em casa de trabalho? Como fazem essa divisão? Ou é tudo e vocês já conseguem conviver bem? Durante a nossa juventude, acho que por uma situação natural de estarmos no início do empreendedorismo, a academia nova, na época era novidade, tudo funcionava assim, meio como se fosse uma lua de mel, assim. A gente misturava mais os horários de vida particular e de trabalho, principalmente eu. Né? Minha esposa já sabe separar melhor assim isso. Então, com o tempo, a gente vai acontecendo discussões, brigas e você está me vendo bem? Bem, está tudo certo, está tudo certo. Com o tempo vai acontecendo os percalços, as brigas, e a gente vai aprendendo que essas coisas foram causadas por quê? Por comportamento, por mau comportamento, às vezes a gente, na maior parte das discussões, é porque a gente quer acertar. Com o tempo você vai entendendo isso. Mas uma das coisas importantes é você não trazer a sua vida particular para dentro do seu trabalho e não levar o seu trabalho para dentro da sua casa. Mesmo assim, eu não sou bom nisso. Eu preciso ter uma disciplina muito grande para não invadir isso. Mas eu sei que eu sou fraco nisso. Né? Tem sempre alguém me policiando, senão eu atravesso tudo. Porque eu não tenho limite para nada. Pelo geral, uma das partes é que mais puxa isso, né? Que diz, não, agora estamos jantando, agora não é momento de falar do negócio. Então, uma das partes, pelo geral, puxa. Eu tenho praticado isso com algumas empresas, no sentido de se colocar até algum determinado horário ou lugar da casa, porque às vezes não se consegue fazer, né? Então, coloca só o lugar da casa que vocês vão falar em determinado horário disso. Mas às vezes é muito desafiante porque eu também, né? Estou trabalhando, minha cabeça está trabalhando no momento e aí eu quero falar alguma coisa na hora. Então tem que ter eu acredito que uma empresa familiar tem que ter, isso que tu falou, né? Muita disciplina, não só nos processos, sino também na parte das relações, porque pode tender a quebrar, a separar, por justamente o trabalho, né? Por causa da relação no trabalho mesmo. Mas eu acredito que sim é possível, só que tem que ter um pouquinho mais de disciplina que em outros contextos, né? Exato. Principalmente, você precisa desenvolver uma característica que é saber ceder. Sim. Normalmente, quando a gente é muito convicto das nossas ideias, das nossas tarefas, da nossa maneira de executar, das nossas habilidades pessoais, a gente acaba ficando tão convicto que pressiona muito todo mundo, né? E aí você acaba desenvolvendo essa característica de querer que todo mundo acredite naquilo que você pessoalmente acredita. E você precisa aprender a ceder. Porque quando você cede, por pior que seja a situação, ela fica muito mais fácil de ser resolvida. E, claro, hoje eu tenho 60 anos. A gente tem 35 ou 36 anos de academia. Claro que as coisas, a maturidade, ela encontra muitos atalhos. A gente desperdiça menos tempo, se desgasta menos, tem melhores ideias, as ideias são mais sensatas. Isso vem com a maturidade. Né? Mas o caminho lá, na nossa juventude, até a nossa idade média, onde você está no auge da sua potencial físico, da sua capacidade de criar, é ali que você precisa sempre lembrar desses itens que a gente falou no início. Da falha, da vaidade, da disciplina, entende? É isso que vai levar você a seguir o caminho, porque
porque assim, eu não me dou muito bem com a palavra sucesso, eu não me dou muito bem com isso. Eu acho que isso é uma sobrevivência, assim. Você, você passa um ano, acontecem várias coisas, você analisa as coisas que aconteceram, você não se envaidece com aquilo, analisa aquilo, olha, isso deu certo, isso não deu certo, então não precisa, as coisas que deram errado não são suas vergonhas, não são suas humilhações, né? Não são as coisas tristes, são simplesmente itens que não deram certo. E aí você estuda aquilo, melhora ou elimina, mas lida com isso de uma forma simples. Eu acho que a simplicidade é uma das características muito fortes. Eu me lembro, eu não sei se você conheceu, mas nós tínhamos aqui no Brasil um empresário que ele construiu uma cidade, que é a cidade de Votorantim, que Eu cheguei aqui ele em começou. 2009. Antônio Emílio de Moraes, ele era um, um empresário que é um exemplo para muita gente, Ah, porque entendi. ele cresceu muito, 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 e se você falasse com ele em qualquer momento da vida, o que mais me destacava nele era isso, era essa boa falta de perspectiva de ser sucesso, e simplesmente de executar e atingir os objetivos, mas tudo com simplicidade, porque também, quando você atinge o objetivo, aquilo já foi programado, não deveria ser uma surpresa. Se Uhum, você estuda, planeja e se esforça, você simplesmente atinge o objetivo. uhum, Né? Você é assim, uhum. nossa, nós conseguimos. Não, como nós conseguimos? A gente estudou para isso, trabalhou para isso, tem que conseguir. Então, tudo é simples, assim como encarar com simplicidade as coisas ruins e as coisas boas. Essa conduta me parece ser uma conduta que ajuda muito na longevidade. Perfeito. E de alguma forma vocês também tinham claro qual é o objetivo para, porque vocês estão ao serviço das pessoas, né, Gilberto, todo o tempo. Sim. Então, estar ao serviço do outro não combina muito Uhum. com vaidade, não combina muito com. Então, tipo, estar ao serviço, minha profissão é assim também. Eu me sinto que eu estou ao serviço das empresas. Então, não combina. Tem por exemplo, dentro da minha profissão, sim, tem muita vaidade, tem muito essa questão de chegar ao sucesso, de estar muito para fora, né? E na realidade, quando você está ao serviço de uma pessoa, você se coloca quase como par do outro, mas que você não está na frente, não está mais em cima, não está mais embaixo. E aí tenho uma dúvida, e aí eu quero te perguntar nesta questão da expansão das filiais, como vocês conseguiram criar, porque a cultura que vocês criaram em uma, vocês têm que replicar nas outras, né? Então, como Uhum. vocês fizeram como você começou a criar esse quebra-cabeça para que se construísse uma coisa que tivesse na mesma linguagem? Bom, quando começou a surgir a oportunidade de expandir a marca, a gente se deparou com uma situação. Nós somos uma empresa que estamos, na época, já tinha 20 anos, né? Acho que 20 anos, ou um pouco mais, que nós já tínhamos a empresa. Então, era uma situação muito importante, porque a gente precisou entender assim, quando você vai para um sistema de franquia, você vai para um novo mercado, mesmo que seja uma, uma replicação da sua empresa, mas é uma nova maneira de trabalhar. Sim. São outras, outras situações que vão acontecer, tudo diferente. Então, nós já. Gilberto? Oi? Não estou te ouvindo. Oi, 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 oi. Gilberto? Acho que ele caiu de uma travadinha na internet. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Gilberto caiu. Então, vou chamar ele de novo. A ver, gente, porque às vezes acontece isso, né? Que aqui, vou chamar ele de novo. Enviar a solicitação. Vamos a seguir.
uma pequena caidinha e vamos a seguir agora. Aí, voltou. Pronto. Desculpa. Não tem problema, acontece Desculpa. aqui. Nas lives acontece todo o tempo, não tem problema. Pode seguir, desculpa. Então, quando nós iniciamos o processo de franquia, nós já sabíamos que nós íamos nos deparar com uma situação nova. Nós temos que ser novos empresários, né? Não é um empresário experiente iniciando uma franquia, é um empresário novo no sistema de franquia. Sim. Né? Então, nós tivemos assim, já de cara, nos primeiros 7, 9 anos, nós já tivemos 5 franquias, mas exatamente por aprendizado, nós percebemos que nós entramos no sistema de franquia com o objetivo de expandir a marca, de aumentar o valor da marca com um custo muito baixo. Tá. Nós encontramos o sistema de franquia como uma forma de aumentar muito o valor da marca sem gastar. E ainda tivemos a oportunidade de ter uma receita. Ok? Isso foi ótimo. Isso foi muito bom. Durou 10 anos, foi uma lua de mel. Foi muito bom. Quando nós começamos a perceber que, no momento em que as franquias começaram a terminar os contratos e ter que as franquias renovarem os contratos, nós nos deparamos com uma situação. Sim. Que é a situação em que nós não conhecíamos o mercado das franquias, porque eram academias menores. Então, você vê como isso é importante. Então, uma academia menor, ela já é um mercado diferente. Na hora de renovar o contrato, a perspectiva de crescimento, de investimento da nossa unidade matriz era uma. E essas perspectivas nas unidades de franquias não eram as mesmas. Certo. Então, acontece que até os primeiros 5, 7 anos, a academia estava mais próxima da matriz. Conforme vai passando o 7º, 8º, 9º ano, ela vai se distanciando, porque a capacidade de uma academia pequena de se reinventar não é a mesma, porque é outro mercado. Claro. Outro mercado, outros valores, entendeu? Então, nós encontramos aí um erro de planejamento, né? E corrigimos e criamos 3 unidades de franquia. As unidades menores foram terminando os contratos e nós não fomos renovando porque nós vimos que nós íamos continuar com esse erro, nós temos que corrigir o erro, e criamos um novo mercado de franquia para nós mesmos, né? Estipulamos um nível de exigência um pouco maior, dinâmica de funcionamento, de investimento, e criamos 3 novas franquias. Uma tem até hoje, que já está no 11º ano, olha como funciona bem, né? Os números, a gestão é número, né? Eu já tenho uma franquia que vai para o 12º ano, tenho uma franquia nova que já está no 3º ano, e só uma das 3 falhou, mas não foi uma situação do trabalho da franquia, foi uma situação particular dos franqueados. Então não tem nada, não houve uma situação assim de falha, né? Então a gente agora encontrou uma nova forma de funcionar a franquia e está bem estabilizada e elas estão crescendo, assim. Nós encontramos num mercado mais próximo da unidade matriz, onde a gente conhece mais. Então, ela consegue, no período de transição, ela consegue se reinventar ou se remodelar. Legal. Então vocês criaram algo mais enxuto. Você já tinha a experiência das outras, né? Do que não deu certo. E, ao mesmo tempo, também a questão de vocês conhecer o mercado, dá facilidade também de você também atrair o público que você quer para esse local, né? Claro. Isso é bem importante também, né? As franquias, as novas franquias, elas são mais parecidas com a matriz. Com a matriz. Ótimo. Isso é um dado super bom, porque
você trouxe coisas riquíssimas nesta live hoje com relação a vários pontos, mas quando se abrem franquias, justamente não é só replicar teu modelo de negócio, sino também conhecer como que funcionam as franquias e como elas vão se poder manter ao longo do tempo também, né, Gilberto? Porque isso é o que tu trouxe muito, que é importante ter essa prospecção no futuro, mas às vezes com a questão de querer abrir ou de querer expandir, às vezes não olhamos para alguns pontos. Uma coisa que particularmente me deixou muito feliz desta live assim, é essa questão de te ouvir falar com relação ao erro, né? A errar. Que você está falando que o processo de errar durante... Quantos anos faz que estão juntos, que vocês estão na academia? Desde 86, então deve agora, 21, nós estamos no 36º ano. Então, 36 anos, então, como a vida de um empreendedor, de uma empresa, tem que aprender a viver com erros, aprender deles. Com o Rogério a gente falou muito dessa questão da resiliência, hoje se fala em outros termos mais modernos, como tu fala, algumas coisas, tu sabe que eu sou muito parecida, algumas coisas que são modernas, até na minha profissão, eu gosto de me unir mais a coisas que fazem sentido para mim. E então, aqui estão te falando algumas coisas que eu gostaria de compartilhar. O Rogério está nos vendo, tá? O Rogério está te mandando um beijo, te falando que grande. Um beijão bem grande. Está falando muito legal esse papo, Giva. Empreendedorismo não é para qualquer um. Parabéns. Também acredito que não é para qualquer um. Deixa eu ver quem colocou o Rogério, que te colocou. Tem muita gente que entrou aqui. Estou aqui escutando vocês desde o início. Muito bom escutar e rever o Giva, que não havia há muitos anos. Grande profissional de educação física, empresário e empreendedor. Uma pessoa inovadora. Depois ele colocou mais algum... Eu não queria deixar de que você visse essas mensagens, porque é lindo, né? Sim, muito legal. Quando as pessoas nos mandam essas mensagens. E então, a última pergunta que eu queria te fazer... Então, errar faz parte do aprendizado, experiência e desenvolvimento, com certeza. Então, a questão de processos, a questão de você formar uma equipe dentro do teu trabalho, eu acredito que são pilares assim fundamentais também para que a empresa caminhe ao longo do tempo, né? Essa questão de tua equipe e formar processos bem consistentes. Isso é bem importante, né, Giva? Porque eu, levo isso muito para as empresas e às vezes as pessoas, os líderes me dizem assim, mas eu não tenho tempo. Ligo, mas se você não tem tempo, então a gente que faz? Não temos como avançar. Então, às vezes é isso, né? Dedicar tempo para criar processos para que depois você tenha tempo, né? É como mais ou menos assim, nessa linha, né? Sim, sim. Quando a gente cria uma identidade numa empresa, assim, essa identidade, claro, a gente vai falar de gestão, a gente pode ficar falando 5 dias aqui, né? Porque para cada frase tem inúmeros itens que se desenvolvem, né? Então eu vou tentar assim ser bem sucinto. Claro. Quando você cria assim processos ou desenvolve processos para criar identidade, você precisa estar muito certo do alvo, né? Você não pode esquecer isso, porque uma coisa que acontece corriqueiramente nas empresas, em qualquer empresa, durante o período, conforme os meses vão se afastando do início do planejamento, a gente vai se esquecendo de por que estamos fazendo aquilo. Com certeza. Né? Falando de uma forma mais simples, por que nós estamos executando aquelas rotinas? E a gente começa a duvidar. A gente não pode duvidar, porque aquilo já foi escrito, foi planejado. Precisa ter um tempo, ser avaliado e aí depois ser revisado. Legal, ótimo. Né? Isso é uma disciplina. E lá no início, quando você planeja assim, vamos ser assim, vamos fazer assim. Né? Isso é para atingir o alvo, não é para ser legal. Isso precisa muita disciplina. Você não pode se esquecer, quando você planeja, você tem que estar planejando para atingir um objetivo. O objetivo é para atingir o alvo. Então tem o objetivo da empresa, mas tem o alvo da empresa, que é o cliente. Sim.
Então, e a gente não pode assim, vamos atingir aqueles clientes. Não, é o cliente, um cliente. Né? É o conjunto de pessoas com o mesmo perfil. Sim. Né? Aquele é o cliente. E aí você vai passando os meses, vão acontecendo coisas no dia da academia que dá vontade de relaxar, de flexibilizar. Não, mas ele está pedindo isso. Não, ele está pedindo isso, a gente vai fazer, nós vamos mudar a nossa cara, é assim que o nosso cliente gosta, nós vamos fazer assim, vou agradar um e os 4 vão sair. Porque eles vieram por causa disso aqui. E quando você faz isso, você muda a imagem que atraiu o seu cliente. Então, a gestão, assim, criar processos é uma coisa muito... É gostoso, mas é simples, mas é trabalhosa. É trabalhoso, exatamente. Tem que parar, dedicar tempo, conferir... Exato. Tem que te debruçar, mas eu sempre falo assim, tipo, te leva um tempo específico, mas depois você fica mais livre. Mas é que às vezes isso custa ser entendido e é uma mudança de comportamento, eu diria, porque é deixar de fazer algo e de ir fazendo, para começar a ter uma ordem nesse fazer, né? Gilberto, a gente já está chegando ao final de nossa live. Queria te agradecer, queria que você convidasse as pessoas a conhecer a academia, que nos conte onde que está, como a gente te pode encontrar também, para que as pessoas saibam de você também, de teu negócio, onde está aqui em Floripa e demais. Bom, nós estamos no Instagram, da academia, que é todo dirigido pela minha filha mais velha, que é quem cuida de todo o marketing da empresa, ela que cria tudo, ela que me ensinou a fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Maravilhoso! E ela coordena tudo isso. Nós temos o Instagram, que é Racer Academia, e nós temos um novo Instagram também, que chama racer.lab, que é um Instagram todo voltado para capacitação e orientação de profissionais. Eu te vi falando bem bom esse perfil, hein? Então, esta é a primeira live tua? Não, essa já é a 4ª, 5ª live, assim, que eu já faço mais. E tem uns outros vídeos que a minha filha me ensina, me põe na cadeira, me ensina a como fazer. Tá ótimo. Ela tem uma paciência Eu enorme. também tive que aprender a fazer as lives que são com 4 pessoas, sabe? Tipo, a tecnologia ela vai mudando muito rápido e a gente vai aprendendo na marcha. Gilberto, queria te agradecer muito por esta noite, por este papo tão maravilhoso. Foi maravilhoso. Aprendi um monte contigo, te ouvindo. Conta comigo para o que você precisar. Um beijo às pessoas que estão ali. Se alguém quer mandar alguma mensaginha rápida para o Gilberto, para a gente, pode mandar. A Flávia está rindo. Não sei quem é a Flávia. Tu conhece, Gilberto? Assim, muito de pé pequenininho, eu não consigo saber quem é. Flávia Souza. Sim. Maravilha. Então, obrigada por esta noite, obrigada por tudo. Vai ficar gravada, vou te mandar a live também para, se tu quiser compartilhar. Claro, vou sim, com certeza. Aí está o Rogério falando parabéns. Isso. Parabéns para nós, então. Beijo. Um beijo bem grande a todos. Meu amigo de sempre. Tá bom, obrigado, um abraço. Um abraço. Tchau, querido. Tchau, até mais. Tchau.